Oi, viajante da vida! Você acha que nasceu no mundo certo? Você acha que nasceu na sociedade certa? Reencarnou onde devia? Pois é, na nossa próxima viagem nós vamos estudar a reencarnação e o meio onde ela coloca a gente para viver. Quanto isso é importante para nós. Então, enquanto roda a vinheta, já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like agora, se não gostar lá no final você pode mudar para dislike. E de um jeito ou de outro, comenta aí. Vai lá embaixo e deixa uma notinha para nós, deixa um comentário se gostou, se não gostou, sugira um outro tema. Desde já, obrigado, boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nós possamos nos sentir felizes nesse encontro com Jesus. É interessante quando a gente começa a observar, principalmente lá no atendimento fraterno, quando as pessoas vão buscando aflitas, é verdade, aflitas, a orientação que a doutrina espírita pode dar, quantos têm o mau hábito da queixa? Ai, que mundo terrível! Oh, mundo cruel! Não tem gente que faz assim naqueles filmes pastelões? Oh, mundo cruel! Como se nós fôssemos tão bons, encarnados ou vivendo num mundo ruim. Alguns queixam-se mesmo, assim, nitidamente. Ai, que país que é esse eu fui nascer? Olha que lugar horroroso! Eu tô doido para mudar de país. E a gente está no país que precisa. Às vezes a gente reclama. Ai, que sociedade é essa que eu reencarnei? Para que eu tive que nascer aqui? Não seria tão melhor nascer numa sociedade mais civilizada? E a gente nem considera que às vezes tem a mesma sintonia, o mesmo grau de civilização que essa sociedade que a gente está criticando, que a gente está se queixando. Outras vezes a queixa é mais próxima, é menorzinha. Ai, que família é essa? Por que Deus me deu esses parentes assim? Por que eu fui reencarnar numa família como essa? Será que foi erro de pontaria da cegonha? Muita gente pensa desse jeito. Mas, de todas as formas, por mais que a gente analise, a gente acaba sempre percebendo o seguinte: ou não existe Deus, e nós somos aqui vítimas desse horrível acaso de sermos tão bonzinhos, encarnados ou vivendo num ambiente tão ruim, ou Deus existe. E aí, como Deus existe, não é se Deus existe, é como, é uma constatação, todas as leis que ele estabelece, por ser causa primeira, por ser inteligência suprema, tem que ser justa. Então nós estamos exatamente no ambiente onde nós devemos florescer. Nós estamos exatamente na sociedade onde nós devemos dar frutos, onde nós devemos crescer. E também na família, onde nós devemos realizar a nossa tarefa. Tanto a nossa jornada de progresso, como também e principalmente a nossa contribuição para que os outros progridam. Porque nós não estamos aqui para passear. Nós não estamos aqui para cuidar só de nós. É interessante porque, assim, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos ver que nós temos um compromisso com Deus, um contrato com a divindade. Porque quando Allan Kardec pergunta qual é o objetivo, qual é a razão de nós encarnarmos, dos espíritos encarnarem, eles explicam que a necessidade de ser provado, que a necessidade de passar por expiações, mas eles também dizem, também é necessário que as criaturas sejam colocadas num meio em que elas possam fazer a sua parte na obra da criação. Então, gente, nós vivendo aqui na Terra, século XXI, planetinha de provas e expiações ainda, dirigido por Jesus, é verdade, temos um compromisso que vai além do Mestre. Vai para a divindade. Compromisso nosso de atuar, de agir para que a criação se torne melhor. E é interessante porque lá na questão 132 os Espíritos completam assim, é assim que concorrendo para a obra geral, nós também nos adiantamos, nós também progredimos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim, então se eu reencarnei para fazer a minha parte na obra da criação, por que eu tenho que reencarnar? Já que nosso objetivo hoje é estudar a reencarnação e a transformação da sociedade. E aí nós vamos perceber o seguinte, nós, às vezes, não cumprimos o nosso papel, não damos conta do nosso contrato com Deus, não fazemos a nossa parte na obra da criação. E aí Deus, que é muito bom, que é muito camarada com a gente, não vai nos extinguir, não vai nos mandar para o inferno para a gente ficar lá queimando pela eternidade. Ele vai fazer o seguinte, olha, volta e refaz o seu papel, volta para o mesmo meio onde você errou, para o mesmo grupo de pessoas onde você deixou de educar e deixou de contribuir, para agora fazer a contribuição. E essa é uma questão importantíssima. Porque se a gente pensa em transformação da sociedade, a reencarnação nos leva para a sociedade que nós temos o compromisso de agir para transformar.
A reencarnação nos leva para o meio certinho, onde nós deixamos de fazer numa outra existência, porque não é numa outra vida, a vida é uma só do espírito, mas numa outra existência material nós deixamos de cumprir o nosso papel, deixamos de fazer a parte que nos cabe na criação. Então, por mercê divina, nós voltamos para o mesmo ambiente, para a mesma sociedade, ou para aquelas sociedades com as quais nós temos um compromisso, às vezes não é no mesmo espaço físico, não é no mesmo espaço geográfico, mas é o mesmo grupo, é o mesmo tipo de espíritos que vão ser atendidos ou assistidos pelo nosso processo de atuação na obra da criação, e é exatamente isso que acontece. Lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar para os benfeitores espirituais qual é o objetivo da reencarnação. Agora é da reencarnação, quer dizer, por que eu tenho que voltar? O primeiro, a 132, é por que eu venho. Eu venho para progredir, eu venho para melhorar e eu venho para fazer a minha parte da obra da criação. Beleza, está compreendido. Só que não faz numa encarnação só, não faz numa existência só. E aí o que a gente faz? Reencarna. Então a reencarnação passa a ser uma lei para todos nós, porque nós não temos condições, nem os de mais boa vontade, nem os mais bonzinhos, os mais dóceis desde o começo, de realizar tudo e de aprender tudo numa única jornada terrena, numa única existência terrena. Então, quando os amigos espirituais respondem para Allan Kardec, na questão 67, qual é o fim objetivado com a reencarnação, ele diz assim, expiação, que realmente muitos de nós reencarnamos para expiar faltas do passado, negligências do passado, não termos feito o contrato, não termos cumprido o nosso contrato com Deus. Mas ele diz assim, progresso contínuo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? E a gente pensa assim, muita gente para ali na primeira parte, na primeira palavra dessa resposta. Esquece o resto que é maior, esquece o resto que é mais importante. Na verdade, a reencarnação, porque nós não cumprimos tudo, mesmo os mais bonzinhos, não conseguimos cumprir tudo numa existência só, a reencarnação vem como uma rematrícula, uma nova série nessa escola quase infinita de progresso que nós temos a realizar. E aí, nesse progresso contínuo nosso, nós também contribuímos para o progresso contínuo da humanidade. E não é a humanidade que forma a sociedade que nós estamos? Então, quando a gente se queixa da sociedade, talvez seja necessário perguntar também o que é que eu ainda não fiz? O que é que ainda não foi suficiente para essa sociedade estar boa quanto eu gostaria? Porque nós não somos, gente, vamos pensar bem, nós não somos os bonzinhos que Deus errou e mandou para cá para um lugar ruim. E nem todos, é claro que existem esses, mas nem todos são espíritos missionários, que mesmo sem precisar deste ambiente agressivo, deste ambiente hostil em que nós estamos vivendo, num planeta de provas e expiações, para cá vem, para impulsionar o progresso dos seus irmãos menores, nós. Os nossos progressos ainda tão lentos, ainda tão retardados, ainda tão causadores de sofrimento, o nosso retardo. E essa é uma questão que a gente tem que levar em conta, né? A gente não pode perder de vista isso jamais. Muita gente diz assim, reencarnar é sofrer, eu reencarnei para expiar, porque ficam fixados naquela primeira parte da resposta. Então eu vim aqui para pagar a dívida, eu já falei isso em várias outras palestras. Deus não é agiota, presta atenção, Deus não é agiota. Então ele não empresta uma encarnação para depois ficar cobrando o juro da gente, tá bom? Ele deixa que nós reencarnemos para progredir, para realizar o progresso contínuo. Não é para sofrer que nós reencarnamos, gente. O sofrimento é consequência da imperfeição. O sofrimento é consequência do nosso equívoco. E essa é uma questão que aparece nitidamente nessa sequência de questões ali do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntando como é que ele vai retornar, quantas vezes, se são muitas as encarnações, e aí depois na questão 170 ele aprende. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação material? E os benfeitores respondem com uma frase com duas ideias. Ele fica sendo espírito bem-aventurado, um puro espírito. Então olha só, gente, alguém imagina um espírito bem-aventurado, um espírito purificado, infeliz? Bem-aventurança pressupõe felicidade, não é verdade? Então, quando nós agimos, nós vamos perceber que a proposta da doutrina espírita para nós jamais será de sofrimento. Se o espiritismo se apresenta na sociedade como o consolador prometido, esse consolador não pode fazer apologia à dor, minha gente. Não pode fazer apologia àquela situação passiva diante do sofrimento. Ai, eu estou assim porque Deus quer. Não estamos. Nós estamos assim por preguiça. Nós estamos assim porque ainda somos atrasados. E nessa questão 170 do Livro dos Espíritos fica claro isso. A proposta da doutrina espírita é uma proposta ativa. Haja, cresça, progrida. Jamais vamos ver os benfeitores espirituais dizendo que nós temos que sofrer para evoluir. Não.
Nós temos que evoluir para não ter que sofrer. E essa é a questão. O sofrimento é consequência da inferioridade dos espíritos. O sofrimento é consequência daquilo que nós não conseguimos aprender, não conseguimos fazer. Só que tem um negócio, né? Ninguém evolui sozinho. Ninguém progride sozinho. Você aí que está me vendo, você tem todas as qualidades? Você conhece física quântica? Eu não conheço. Você sabe fazer um bolo? Eu até sei. Não sai muito legal não, mas sei fazer uma pizza, uma lasanha. Então a gente não tem todas as faculdades. A gente não tem todas as qualidades. E aí se eu não sei e ainda preciso aprender, quem é que vai me ensinar? Se eu ficar quietinho, isolado aqui, ou se eu ficar lá no plano espiritual, numa nuvem, tocando harpa para Deus, eu não vou aprender. Eu só vou saber tocar harpa para Deus. Então o mais importante que a gente tem a fazer é ficar juntos. Pegar, aproveitar os conhecimentos, aproveitar os progressos realizados pelos outros e incorporar esse progresso, esse conhecimento ao nosso. Daí a necessidade da vida em sociedade. Daí a importância da reencarnação num meio social adequado às nossas capacidades, adequado também às nossas necessidades. Aquilo que nós vamos precisar aprender. E aí nós vamos nos ver, então, no processo da reencarnação, nessa proposta inicial de nós realizarmos o progresso individual, uma outra proposta associada, desde lá da questão 132, de nós ajudarmos, de nós contribuirmos para o desenvolvimento da coletividade em que nós estamos vivendo, do grupo em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nós somos agentes da transformação social, por isso que ninguém pode viver sozinho. As faculdades que eu não tenho, eu vou aprender com os outros. As que os outros não têm, eles podem aprender comigo. E aí, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele vai aprender com os benfeitores espirituais a lei de sociedade. Por que é tão importante a reencarnação num ambiente social, num meio adequado para o nosso progresso e para a nossa contribuição para o progresso da coletividade, para o progresso do todo. E já começa por aí. Nós não reencarnamos, ou não temos, ou não conquistamos como espíritos, todas essas faculdades, não é? A capacidade de falar, a inteligência, habilidades para trabalhos manuais, habilidades para artes. Nós não temos essas faculdades todas, essas capacidades todas, esse potencial todo de ação para puramente cuidar de nós. Não é inútil que Deus nos deu isso. É isso que os Espíritos dizem a Allan Kardec, lá na questão 766, quando eles justificam que a vida em sociedade é uma lei divina. Mas aí a gente tem que ter um cuidado danado. A gente tem que estar bastante esperto na hora disso, porque assim, como é que é esse negócio de vida social? Então quer dizer que se eu estou numa sociedade, eu tenho que agir como ela? Não, não é bem assim. Até no Evangelho de Jesus, a gente vai perceber que Jesus sanciona a lei de sociedade, sanciona o convívio social, mas ele não sanciona a nossa adaptação, a nossa acomodação, melhor dizendo, a nossa acomodação aos comportamentos, aos vícios da sociedade. Tanto que na oração que o Mestre faz pelos discípulos, ele diz: Senhor, rogando ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a oração do Mestre não era para que nós nos isolássemos, para que nós construíssemos mosteiros, nós então mosteiro espírita. Isso não existe, nem tem que existir. É claro, de vez em quando nós nos reunimos, fazemos congressos, fazemos encontros, fazemos os chamados retiros de carnaval, como algumas pessoas costumam dizer, mas é para juntos aprendermos mais, juntos ampliarmos as nossas qualidades e não para que nós fiquemos fugindo do mundo. O que o Mestre diz é o seguinte: olha, vamos para a sociedade, vamos viver em sociedade, mas nós não precisamos assumir, absorver os vícios da sociedade. Isso é que é a coisa mais importante. Então, mesmo assim, nós estamos inseridos na sociedade, nós temos que ser homens do mundo. Isso também aparece. Aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece no Livro dos Espíritos, em vários momentos que nós temos até que, às vezes, ceder aos comportamentos sociais para não chocar e para mais facilmente introduzir uma ideia transformadora. Porque é assim. Se eu chegar com uma ideia muito rígida, muito firme, você tem que abrir mão de tudo isso. Imagina alguém que está acostumado a ir para as suas baladas, a encher a cara nelas, a fumar o tempo todo. E você chega com a proposta espírita que você tem que ser um santo. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer festa. A criatura vai se afastar da sua proposta. Não quer dizer que nós somos de acordo com os vícios. Não quer dizer que nós estamos favoráveis a esse comportamento equivocado e que está tudo bem. Não, mas um passo de cada vez. Um movimento evolutivo a cada nova oportunidade que se apresenta para nós. É isso que é colocado. E usar os nossos recursos, usar as nossas faculdades de forma útil. Na questão 767, Kardec pergunta se o isolamento, aquelas criaturas que querem os mosteiros espíritas, vamos pensar, para com isso.
Sai dessa história. O mundo está muito ruim, eu tenho que fugir do mundo. Não vou nem assistir noticiário. Bom, vai ficar muito desinformado. É claro. A gente tem que ter cuidado. Tem que ver qual noticiário vai assistir. Tem que ter bom senso para fazer a filtragem, para fazer a separação daquilo que presta, daquilo que não presta no noticiário. Tem que ter um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de malícia, vamos dizer assim, mas no bom sentido, para saber se aquele veículo que está transmitindo uma informação, ele não está com um viés, ele não está com uma tendência, querendo te iludir, querendo te levar para um lado. Por isso que grupo de WhatsApp não é grupo de informação, grupo de Facebook não é grupo de informação. Vamos buscar as fontes onde o conhecimento realmente possa ser debatido, possa ser questionado, possa ser confrontado, possa ser checado. Vai checar fake news, para não ficar assimilando coisa errada por aí. Então é muito importante que nós não nos isolemos, mas também que nós não embarquemos. E aí é lógico, os amigos espirituais dizem que sim, o isolamento absoluto, essa retirada da sociedade, ele é contrário à lei divina, porque nós instintivamente buscamos a vida social. Por quê? Porque nós nos ajudamos. Mesmo que não queiramos, nós nos ajudamos. É claro que na proposta espírita nós temos aquela velha máxima, que não é velha coisa nenhuma, é atualíssima, fora da caridade não há salvação. Então nós temos a proposta de agir na sociedade de forma caridosa, de forma bondosa, de forma generosa. Tudo bem, isso tudo está claro para nós. Agora, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos fazer? Não dá para ser se isolando. Então a criatura que tem faculdades, que tem características, que tem algum desenvolvimento realizado, precisa colocar essas faculdades, essas características, esse desenvolvimento já realizado a serviço da coletividade, a serviço do progresso geral. Então é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda isso. Nós devemos concorrer para o progresso geral, é isso que os espíritos nos informam, é disso que eles chamam a nossa atenção. E mais, ninguém progride sozinho. Nenhum de nós, a gente já falou isso até antes, mas isso está muito claro lá na questão 768 do Livro dos Espíritos. Nenhum de nós tem todas as faculdades. Se nós não temos todas as faculdades, é melhor então que a gente se junte com os que não tem outras que nós não temos, porque aí nós vamos aprender com eles. Imagina se você de repente começa a criar uma amizade com alguém que sabe cozinhar muito bem. Mesmo que não queira, mesmo que não tenha talento nenhum, você vai ficar lá, vai ver aquela pessoa fazer um prato, você vai visitar, ela faz um prato gostoso, você pensa, como é que é? Me dá a receita. Pronto, nesse me dá a receita, a gente já entrou na onda de querer aprender a cozinhar também. E a mesma coisa as outras pessoas em relação a nós. Se nós temos um discurso muito bom, se nós temos uma prática muito boa, porque é muito mais importante ter uma prática boa do que um discurso bom, a gente vai influenciar outras pessoas a quererem adquirir isso. E aí os espíritos dizem assim, eles fazem um alerta. Isolados, no isolamento absoluto, a criatura definha, a criatura se embrutece. Olha como o convívio social é importante também para nos polir, para aparar as nossas arestas, porque conviver não é fácil. Nenhum de nós, nesse estudo, está aqui dizendo que a gente tem que ficar feliz da vida, de estar convivendo, de ter atrito com as pessoas. Ora, nós estamos aí numa sociedade que está tão dividida que é difícil até você conversar. Qualquer coisa que você fale, se você cita uma questão do Livro dos Espíritos e ela é mal interpretada, pronto, você já é dito do outro partido. Já é chamado de comunista, já é chamado de esquerdista e assim por diante. Ou então de retrógrado, de conservador. As pessoas estão assim, estão com os nervos à flor da pele por causa dessa excitação política que aí está e que tem nos levado à segregação, à divisão em vez de nos levar à união. Então é muito importante que nós estejamos atentos e bem informados e trocando qualidades, trocando, influenciando uns aos outros, nós nos aperfeiçoamos, nós nos tornamos melhores. Isolados, nós nos embrutecemos, nós nos tornamos piores. E aí Allan Kardec vem com uma jogada que eu acho ótima. Porque tem gente assim, mas não é da lei da natureza também todos os gostos? Tem gente que não gosta de azul, quer dizer que essa pessoa é ruim, gosta mais de amarelo. E aí Kardec diz assim, bom, como faz parte? Concebe-se, né, que o princípio da geral está lá e que as pessoas tenham todos os gostos. Todos os gostos podem fazer parte da lei da natureza. Tem gente que gosta de viver sozinho. Será que isso aí não seria aceitável? Não seria também uma lei natural? E aí os espíritos dizem assim, se isso dá prazer, é o prazer dos egoístas. É o prazer daquelas criaturas que estão se negando a fazer aquilo que foi estabelecido lá na questão 132. Cumprir a sua parte na criação. Realizar o seu trabalho, a sua tarefa. E eles ainda fazem um exemplo muito então. Tem gente que compraz na embriaguez. Você vai aprovar isso? Perguntam ele para Kardec. Olha que coisa interessante, né? O Kardec faz uma pergunta e os espíritos, fazem outra.
E eles ainda colocam assim, não adianta, não é agradável a Deus. Muitas vezes as pessoas ficam tentando fazer as coisas para agradar a Deus. Não é a proposta aqui. Mas a criatura que se coloca numa condição de absoluta inutilidade, que não quer servir, que não quer colaborar, que não quer fazer a sua parte, ela não retarda a sociedade? Então é lógico que se ela retarda o progresso, ela retarda a felicidade. E nós vamos ser infelizes por mais tempos. Então o prazer do egoísta, esse do ficar isolado, o do não compartilhar, o do negar conhecimento aos outros, isso não ajuda ninguém. Isso não favorece o nosso crescimento. Isso não beneficia o nosso progresso. E aí é interessante, porque a criatura que se condena a ser inútil, ela acaba também causando para si muito sofrimento. Nós vemos isso nessa sociedade que a gente está aí. Nessa sociedade confusa, nessa sociedade egoísta em que cada um quer puxar para si mesmo. E aí a inutilidade, ela é a marca daquelas criaturas que não percebem ainda a nossa tarefa na transformação da sociedade. A nossa tarefa na renovação dos valores éticos, dos valores morais que regem a nossa sociedade, que nos fazem progredir. E é interessante porque, assim, cada um de nós tem qualidades. Nós, enquanto indivíduos, enquanto espíritos, encarnados ou não, nós fazemos como pecinhas de um mosaico. O que faz um mosaico ser bonito é a variedade. É exatamente a diversidade. E nós não estamos aqui levantando bandeira nenhuma. Nós estamos falando de diversidade no sentido que os espíritos falam ali na lei de sociedade. Como nenhum de nós tem todas as qualidades, como nenhum de nós tem todas as capacidades, nós precisamos da qualidade, das capacidades, do conhecimento, das habilidades dos outros, para que a nossa sociedade funcione melhor. Então, essa é uma proposta muito interessante. E aí aquelas criaturas que se isolam, que se negam a contribuir, além delas se embrutecerem, de se estiolarem, como os espíritos disseram a Allan Kardec, elas também acabam retardando o progresso. Cada um de nós que aqui está tem ferramentas importantes, ferramentas preciosas, gente, para criar o que se chama hoje, em sociologia, o que se chama hoje em política de estado de bem-estar social. O que é isso, Maurício? Isso é um palavrão? Isso é uma proposta política? Não, isso não é um palavrão nem uma proposta política. Ela está lá na questão 930 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec observa as desigualdades da sociedade, quando ele observa que algumas criaturas passam por privações muito intensas enquanto outras estão abastadíssimas, ele vem e questiona os amigos espirituais. Ele vem e faz uma proposta de reflexão. E é tão interessante que eu vou trazer aqui, vou colocar aqui na frente para vocês verem, como ele pergunta e como os espíritos respondem. Olha só. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade? E os espíritos respondem para ele assim, numa sociedade orientada organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, quando nós vemos tanta desigualdade e essa desigualdade levando violência, significa que nós, que às vezes nos dizemos muito cristãos, estamos nos afastando das leis do Cristo, deixando de realizar a parte que nos cabe. E o comentário de Allan Kardec nessa questão é muito importante, porque assim, uma sociedade bem organizada, uma sociedade com uma organização bem criteriosa, as criaturas não terão como passar privações, a menos que elas se acomodem, a menos que elas sejam preguiçosas, a menos que elas renunciem à lei do trabalho. E ali naquela que pergunta, na 930, Kardec fala de pessoas que estão realmente dispostas a descer. Nós não temos visto isso. Criaturas hoje na sociedade, por causa da crise que nós vivemos no mundo, não é só no Brasil, mas por causa da crise que nós vivemos no mundo, elas não estão deixando a sua área de formação acadêmica, do trabalho que elas realizavam, por quais elas foram qualificadas, e assumindo qualquer trabalho. Tem se falado muito hoje, em termos de economia, da chamada uberização do trabalho, né? Aquele trabalho sem compromisso, sem vínculo, sem proteção das leis de trabalho, colocando as criaturas que estão desesperadas pela privação numa condição de subalternidade. Mas isso ainda é melhor do que se deixar morrer de fome. Agora, uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo, isso seria visto como uma coisa a ser modificada, como uma realidade, como um estado a ser transformado. Porque, de novo, uma sociedade bem organizada, bem criteriosa, ela vai estar baseada na lei de justiça e de solidariedade. Então, como é solidária uma sociedade em que um determinado grupo se atribui todas as facilidades, todos os favores, todas as proteções da lei, às vezes não são proteções, são privilégios, super salários,
né? Acúmulos de salário com aposentadoria, como nós vimos escandalosamente acontecer nos últimos tempos. E aí outras criaturas não conseguem sequer dinheiro suficiente para pagar o seu alimento, mesmo se esforçando para trabalhar. Não encontram trabalho. Lá no capítulo da Lei do Trabalho, Kardec comenta que quando a privação do trabalho acontece, ela se torna um flagelo. E é importante a gente estar atento a isso, por quê? Porque quando nós não temos os meios de trabalhar, surge o desespero, surgem atos de violência. E é isso que precisa ser evitado. Vocês estão me vendo aí, estão me ouvindo? Vamos trabalhar um pouco mais para diminuir essas tensões na sociedade, para aliviar o máximo que nós pudermos. Às vezes nós também estamos passando por privações, mas será que nós não temos algo para contribuir? Algo para doar? Algo para colaborar? Para fazer com que a sociedade passe menos privações e haja menos ímpetos de violência por causa da revolta? Por causa da indignação exacerbada? Nós temos um compromisso nisso. Nós temos algo a realizar. Então é muito importante. Basear na lei de Deus é ter uma sociedade justa, solidária. Somos solidários o suficiente? Vivemos mesmo o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Entendemos o fora da caridade não há salvação? Ou nós ainda nos colocamos como aquelas criaturas que só pensamos em nós? Eu estou de boa, eu não estou com falta de dinheiro, não está faltando comida, minha geladeira está cheia, não me importa. As outras pessoas estão passando fome porque elas são preguiçosas. Olha que gente mais obtusa que pensa assim. Tem gente que não é nada preguiçosa. Tem gente que é muito esforçada e mesmo assim não está conseguindo alimentar os seus filhos, não está conseguindo levar comida para o seu lar. Nós podemos? Então façamos. Se não podemos, tentemos ajudar, façamos alguma coisa, despertemos os outros que podem. Cobremos das autoridades que não fazem. Mas nós temos algo a fazer, precisamos fazer algo. E está lá Allan Kardec, no comentário da questão 930, chamando a nossa atenção para isso, nos convidando para agir dessa forma, para realizar isso. Afinal de contas, nenhum de nós vai querer que nesta sociedade alguém morra de fome. Senão isso vai pesar sobre nós. Isso vai causar um estado de hostilidade entre grupos, uma divisão. E aí começa a haver a necessidade da gente pensar assim, mas tanta dificuldade, nós temos tanta corrupção acontecendo aí, é um nojo, esse negócio de política é um nojo. Realmente, não é muito saudável esse ambiente. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente para não ser partidário, mas agir na sociedade, ajudar a transformar a sociedade, usar a reencarnação, essa oportunidade reencarnatória que nós temos, colocar as nossas habilidades a serviço do bem-estar da sociedade, isso nós podemos. E isso é agir politicamente. Muitas pessoas imaginam que política é essa coisa partidária, essa coisa do conchavo, essa coisa dos acordos. Não! Isso é a corrupção na política. Isso é o desvio da política. A verdadeira política é, no sentido grego mesmo, de gerir a polis, de administrar a coletividade, de contribuir para que a coletividade cresça. E cabe a nós fiscalizar para que esses representantes sejam dignos, ajam de forma digna e não aquela atitude, eu vou para o centro, porque lá naquele ambiente do centro ou no ambiente do mosteiro eu vou estar longe dessa sociedade corrupta, eu vou me afastar dos vícios humanos. Mas você não é humano? Eu sou. Ainda estou bem atrasadinho aqui nessa minha condição humana. Ainda tenho um monte de aperreios, um monte de dificuldades que eu tenho para vencer. Não imagino que eu estou muito elevado, não. Então essa ideia de que eu vou me isolar para não me contaminar, porque tem gente que usa, né? Não quero me contaminar com o vício. Ninguém está pedindo para você ir numa rave, encher a cara ou consumir drogas. Mas estamos colocando que a proposta da doutrina espírita para nós é de transformação e não de isolamento. Aquelas criaturas que procuram viver em reclusão, que se negam a usar, são egoístas. E os espíritos ainda dizem a Allan Kardec, é duplo egoísmo, lá na questão 770 do Livro dos Espíritos. É um duplo egoísmo, porque elas negam as suas qualidades à sociedade, elas negam a sua contribuição à sociedade e elas não aprendem. Então elas se tornam um fardo para a sociedade. Elas também não se transformam, elas se tornam um peso. E às vezes a gente podia dizer um peso morto para a sociedade, porque elas não crescem. Elas só pensam nelas, elas são muito egoístas. Então é muito interessante porque muitas dessas pessoas fazem esse ar de piedade. Eu quero me afastar dessa sociedade corrupta, vou só pensar em Deus. Não, num outro estudo a gente já falou isso. Deus quer que nós pensemos nele, mas não quer que nós pensemos só nele, né, gente? Tem lá a questão 657 do Livro dos Espíritos. Então é muito importante a gente estar bastante atento.
Essa ideia de que eu vou me isolar, porque isolado eu pago penitência, eu vou orar por todo mundo. Ah, essa história, né? Eu vou orar por você, eu vou orar pela sociedade. Ora que melhora. Também é outro estudo que eu já fiz e não vai adiantar a gente entrar nele aqui de novo. Mas essa história de que eu vou me isolar para penitência, para orar, para expiar as faltas do mundo. Tem gente que diz isso, que está expiando as faltas do mundo só porque está lá rezando, pedindo, fazendo preces, meditando profundamente e não crescem. E não amadurecem. E aí os espíritos respondem para Kardec num subitem, numa subquestão dessa 770. Aquela criatura que está pensando que está se isolando do mundo e está espiando, ela na verdade está sendo muito egoísta, porque a melhor expiação é fazer mais soma de bem que de mal. A melhor maneira de nós nos tornarmos pessoas melhores na Terra, vencermos o nosso passado, é evitar o mal e realizar o bem. E fazer todo o bem que nós podemos. Olha como isso é importante. E nos leva de volta, nos leva de novo lá para a questão 132, fazer a parte que nos cabe na lei da criação. E aí quando a gente vê essas pessoas dizendo isso, que estão muito decepcionadas com a sociedade, tem gente que deixa de frequentar o centro espírita, deixa de trabalhar na doutrina espírita porque passou por um aperto, porque teve um desentendimento, então ela prefere ser espírita dentro de casa. Ela prefere ser espírita de YouTube. E nesse momento que nós estamos em isolamento, que as nossas casas espíritas até estão fechadas para o público, para as reuniões públicas, a nossa saída é essa interação pelas mídias digitais. Mas, quando nós pudermos voltar, volte. Vai lá, procura um outro centro. Se aquele lá não foi legal, procura um centro. E tenta melhorar para poder se adaptar em algum centro, né? Porque de vez em quando a gente reclama, esse centro aqui não foi bom, aquele outro centro não foi bom, aquela igreja não foi boa. Na verdade, quem não está sendo bom somos nós. Nós é que não nos encaixamos, porque ainda estamos cheios de vícios, ainda estamos cheios de dificuldades. E aí, como isso às vezes é omissão. Se nós temos como tema a reencarnação e a renovação da sociedade, não agir, não fazer, é abrir espaço para que o mal prolifere. É abrir espaço para que se expanda o mal. Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, essa eu gosto de citar muito. Tem até uma palestra inteirinha sobre ela. Os bons são omissos ou são tímidos, né? E aí a gente começa a perceber, as criaturas, elas muitas vezes dizem assim, por que será que o mal prevalece na Terra? E Allan Kardec pergunta, por que nesse mundo parece que o mal prevalece? Será que o bem um dia vai prevalecer? E aí eles respondem assim, por fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus são intrigantes, os maus são audaciosos, eles vão lá e enfrentam, eles colocam as propostas deles, eles mandam fake news nas redes sociais e não estão nem preocupados com a verdade. Não quer dizer que a gente tem que mandar fake news também, né, gente? O que a gente tem que mandar é a verdade. O que a gente tem que questionar é a mentira. Essa é a nossa posição. E aí, quando dizem os Espíritos, os bons quiserem, entendamos aqui querer com agir, eles vão preponderar. E aí é uma observação nossa. Será que nós temos agido? Será que nós temos feito? Será que nós temos mesmo realizado? E aí é aquela que está a situação. Muitas vezes as pessoas estão fora do convívio social, não estão atuando na sociedade de forma comum, de forma cotidiana, não estão interagindo muito. Tem gente que diz, fulano é tão antissocial. Mas ele é um médico, ele é um pesquisador, ela é uma educadora que está lá preparando seu material e tem que ficar longe até do convívio social por muito tempo. Nessa época de preparação de aulas remotas, de trabalho remoto, gente, a gente tem tido muito pouco tempo. Mesmo se pudesse, não dava para conviver muito socialmente, não. Porque o trabalho de preparar esse material para colocar disponível em mídia digital é muito grande. Então essas criaturas que estão agindo, trabalhando pelo próximo, fazendo bem pelo próximo, elas não são egoístas, elas não estão trabalhando. Na questão 771, Kardec pergunta bem isso. E aquelas pessoas que fogem da sociedade, fogem da atividade social intensa, essa da festinha, da balada, né, do happy hour, da saída do trabalho, saem do trabalho e vão direto para a reunião no centro, saem do trabalho e vão direto para casa para ver os filhos. Será que essas pessoas, elas estão erradas? E aí os espíritos respondem, não, esses aí, quando eles fogem do convívio social para realizar um trabalho que seja grandioso para a sociedade, eles estão se elevando, mesmo que se rebaixem. Além disso, eles têm um duplo mérito, porque eles não se prejudicam com os vícios da sociedade e ainda estão ali fazendo, usando seu tempo, contribuindo para que a sociedade cresça, para que a sociedade progrida, para que a sociedade amadureça. E essa é uma questão que a gente não pode deixar de levar em conta. E aí é aquela questão. E os que buscam retiro, buscam a tranquilidade que alguns trabalhos requerem. Mas não é verdade? Você pensa bem. Um autor, para escrever um livro, imaginemos um livro bom, né? Porque tem muita porcaria por aí também. Mas imaginemos alguém que vai escrever um livro bom,
um livro de filosofia, um livro de ética, ou um livro de matemática que vai ajudar os alunos a entenderem melhor determinada questão. Todos esses trabalhos requerem um tipo de recolhimento, uma concentração da nossa mente naquele trabalho, focadinhos ali. Aqueles de nós que vão estar buscando ali de alguma maneira realizar a cura, buscar a cura de uma doença, precisam de concentração. E aí Kardec pergunta, se esses aí estão fazendo alguma coisa errada, será que eles estão agindo de forma contrária à lei divina? O Espírito diz, não, eles não estão em retiro absoluto, eles não estão em isolamento absoluto. Eles estão trabalhando para a sociedade, só que sem conviver com ela. Por quê? Por necessidade. Porque não dá para realizar todo esse trabalho que exige tanta concentração sem distanciamento físico, sem apartarem-se daquilo que nos distrai. Essa é a questão. A convivência social, ela é muito boa, gente. Ela é muito importante. E nós não somos robôs. Não temos que ter a convivência social só para trabalhar pela sociedade. Claro, a sociedade também nos dá momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de confraternização. O grande problema é quando as pessoas focam toda a sua vida, toda a sua existência, só na busca do prazer. Tem a vida na sociedade só para buscar a satisfação própria, só para buscar a satisfação dos seus interesses, dos seus valores. Aí a coisa se complica muito. É nessa hora que as coisas se complicam, mas a sociedade ela tem que ser vivida com equilíbrio, bastante trabalho, muita contribuição para ela e sim, todos os prazeres que nos forem lícitos, todos os prazeres que nos forem edificantes. Nós podemos realizar na sociedade, nós devemos contribuir inclusive dando mostras de diversões saudáveis. Eu fico impressionado quando a gente vai nesses encontros de carnaval, Comerge aqui no Rio de Janeiro, a Cogel lá em Minas e tantos outros encontros em que reúnem os jovens. Jovens que a sociedade, principalmente aquelas criaturas ditas mais conservadoras, criticam tanto. Jovens que a sociedade diz que estão perdidos. Gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui durante a palestra. Eu descobri uma playlist num canal do YouTube chamado Espiritismo.net, que tem um grupo de jovens estudando a filosofia de Emmanuel. O meu abraço carinhoso para eles. A minha gratidão porque eles me trouxeram tanta esperança. A juventude é aquilo ali. A juventude espírita são aqueles trabalhadores ali que vão dar continuidade. Porque os nossos cabelos já estão ficando brancos, daqui a pouco esse corpo não funciona mais. Mas eu vi aqueles jovens trabalhando, como isso me inspirou. A mesma coisa acontece nos chamados encontros, nas confraternizações. E aquelas que acontecem ao longo do ano. Os jovens, que a sociedade reclama tanto, que só tem loucura na cabeça, que só sabem se divertir com muito barulho, com muita música, com droga, com bebidas. Alguns desses vão para esses encontros e se impressionam como eles conseguem se divertir e aprender. Tanto que assim, eu frequento durante tantos anos a Cogel, encontro nosso lá de Leopoldina, Minas Gerais. E é frequente as pessoas chorarem, aqueles jovens se derreterem de choro, como se nunca mais fossem estar num ambiente daquele, toda vez que encerra. Porque é tão bom, é tão legal, é tão gostoso, que eles choram de saudade antes mesmo de ir embora. Então dá para a gente perceber, nós podemos mostrar à sociedade um jeito novo de nos divertirmos, um jeito novo de atuarmos. Mas nós ainda podemos contribuir mais com a sociedade. Aí é difícil, essa aí é desafiadora. Porque assim, se nós temos um compromisso com a grande sociedade, com aquilo que nós chamamos de família humana, nós reencarnamos na pequena sociedade, na família terrena, na família consanguínea. Ai, mas os meus parentes, muita gente vai no atendimento fraterno, reclama da família, como se eles fossem todos maravilhosos e os outros parentes todos é que fossem os terroristas, torturadores da sua felicidade e da sua paz. Não são, não. Tá? Então nós temos esse compromisso com essa chamada pequena sociedade, a família. E a família pode sim receber uma ajuda muito grande nossa. Principalmente aqueles de nós que somos chamados à missão grandiosa de educar espíritos que Deus nos confia, na maternidade, na paternidade. E aí, quando nós temos esse compromisso na família, é importante reconhecer, porque senão nós podemos nos desiludir, nos decepcionar. Aí a pior coisa que pode acontecer em espiritismo é ilusão. Chegar alguém na tribuna e dizer, olha, nós reencarnamos, a família é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus para o nosso progresso. Não quer dizer que ela vai ser agradável. A vacina também é uma bênção da ciência, mas dói, né? Tem algumas pessoas que têm reação,
Então a gente tem que ter muito cuidado com essas bênçãos de Deus, criar aquele mito de que bênção de Deus é algodão doce. Não é. Bênção de Deus não é algodão doce espiritual. Famílias, como Emmanuel diz para nós lá no livro Vida e Sexo, frequentemente elas são um cadinho de reparação, aquele ambiente onde a gente passa fogo mesmo, né? Passa aperto mesmo. Outras vezes elas até são um ninho aconchegante. São raras essas famílias. Mas o desafio para nós não é ficar questionando a minha família de prova, a minha família é feliz. É o que eu posso contribuir para que esta família seja melhor? Melhor ainda, já que eu aderi à proposta espírita, como eu posso vivenciar a doutrina espírita no ambiente familiar que às vezes é totalmente avesso, até repele as propostas espíritas dizendo que nós vamos para o inferno, dizendo que nós seguimos Satanás. Não tem gente que faz assim? Não tem parente nosso que olha para a gente desse jeito? Eles se acham salvos porque são de uma determinada denominação religiosa e aí colocam a gente já lá para baixo do inferno, né? Então não é uma coisa assim. Mas entender que eu não preciso ficar fazendo discurso espírita. Eu não preciso ficar fazendo palestra. Mas se eu conseguir mudar o meu comportamento o suficiente para que essas pessoas se sintam seguras com a nossa presença, se dirijam a nós muitas vezes quando elas se sentirem desconsoladas, e essa é a coisa, mas fulano me agrediu, fulano não me entendeu, agora também não vou falar para ele o que eu sinto quando alguém desencarna querido. Não, fale. Diga o que o doutrina espírita ensinou para nós. Fale aí o que a pessoa aprendeu a respeito da doutrina espírita, que não há morte, mas num sentido consolador. E não no sentido de desdém. Não se preocupa não, não existe morte. Daqui a pouco você morre também, vai encontrar com ele. Aí a pessoa morre de susto. Vai ficar apavorada, ficar pensando quando é que ela vai morrer e se o parente vai ficar assombrando a casa dela. Não é isso. É ser consolador mesmo. É aproveitar o trabalho em família. Porque muita gente questiona a necessidade da existência da família e os espíritos respondem para Allan Kardec que a família é uma maneira de estreitar os laços com a sociedade. Nós precisamos do convívio social para progredir. E na família, o convívio social se estreita. É através do mecanismo da família que nós vamos reunir antigos amigos. Ai, como é bom reunir antigos amigos na família, né? Mas também vamos poder encontrar sob um véu de esquecimento e sob o guante da consanguinidade, porque é forte, esse laço da consanguinidade é forte, a cultura da sociedade impõe que as famílias se protejam, se valorizem, se cuidem e cuidem uns dos outros, isso é importante, e aí a gente começa então a receber inimigos para aprender a amá-los como verdadeiros irmãos, a amá-los como nossos companheiros de jornada, como isso é importante. E a proposta espírita é exatamente essa, né? Realizar o progresso a partir da família. Ajudar as nossas famílias a se desenvolverem, porque descaso, que essa é uma questão. Tem uma playlist aí no nosso canal no YouTube só sobre família, que a gente fez com a nossa companheira Darcy Neves. Porque é muito importante trabalhar pela família, é muito importante ajudar a família. Allan Kardec tem um trabalho grande de ocupação em relação a isso em vários pontos do Livro dos Espíritos, em vários pontos da codificação, até quando ele questiona aquelas famílias que não são boas, que vivem cheias de atrito, não quer dizer que a gente está numa família difícil, numa família complicada, numa família que retarda o nosso progresso, que a gente tem que ficar ali se torturando. Não é uma condenação à mútua flagelação à família desagregada, à família ruim, à família com espíritos que são adversários. Às vezes afastar-se, não conviver é a melhor maneira de viver, mas que a gente saiba contribuir o quanto puder, o quanto for possível, para que as famílias sejam saudáveis, para que haja saúde na família. Olha como isso é importante, porque assim, quando a gente negligencia a família, a gente causa prejuízo duplo. Na questão 775, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que resultaria, ou qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família. E os Espíritos respondem com uma única frase: o recrudescimento do egoísmo. E aí o egoísmo seria muito grande, porque se você não sabe cuidar da própria família, se não valoriza esse núcleo pequenininho que compartilha com você o nome, a consanguinidade, a herança genética, uma história anterior de avó, de avô, que a gente estava lá, aqueles primos chatos, mas que você tinha a mesma avó, o mesmo avô, comia o pratinho gostoso que a vovó fazia junto com aquele primo, com aquela prima chata. Então é importante, com aquele irmão chato, com aquela irmã que você não suporta, porque às vezes não dá mesmo, tem que ficar longe. E aí é importante a gente reconhecer assim, o afastamento da família, o relaxamento dos laços de família é recrudescência do egoísmo e tem um impacto terrível. Porque assim, quando a gente acaba afrouxando a família, isso é prejudicial para os indivíduos. Cada um de nós vai ter muito mais dificuldade para evoluir se não tiver uma família estruturada.
uma família organizada, uma família boa, porque o ambiente dentro de casa já vai ser ruim. E aí a gente sai de casa com essa mente assodada, preocupada, sofridos com os desentendimentos da família e descarrega em cima do criatura do motorista do ônibus, do atendente da padaria e assim por diante. Então é ruim para o indivíduo porque o ambiente é ruim. E se é ruim para o indivíduo, ela também vai ser ruim para a sociedade, porque esta criatura gerada, crescida, formada numa família ruim, desagregada, briguenta, barulhenta, sem valores morais adequados, ela vai ser um péssimo cidadão. Desonestidade também se aprende em casa. A gente vê isso principalmente nos meios políticos. A gente imaginava, sonhava uma renovação nas situações, estão entrando ali os filhos daqueles grandes caciques e estão fazendo as mesmas coisas que os seus pais faziam. Então é muito importante que as famílias sejam a primeira escola, o ninho verdadeiro, o centro de transformação, de crescimento espiritual para que as criaturas possam mesmo se sentir bem. Porque quando nós agimos pela família, quando nós trabalhamos pela família, nós transformamos a sociedade. E onde é que a gente veio reencarnar, né? A gente veio reencarnar na família que a gente precisa. Eu estava comentando ainda durante o estudo que quando as pessoas vão lá no atendimento fraterno, Paulo de Tarso, reclamam da família e que aquilo, e aí de vez em quando, eu tenho a família que eu mereço. Eu costumo dizer assim, tem não. E as pessoas assustam, mas Deus não é justo, Deus não dá aquilo que a gente merece. Deus é justo sim, mas Deus também é tão bom que Ele dá pra gente o que a gente precisa. Porque se desse só o que a gente merece, a gente não ia aguentar. Então é importante a gente perceber essa acréscimo de misericórdia divina, mesmo em relação às famílias muito difíceis. E aí quando nós atuamos para fazer uma família boa, nós melhoramos os indivíduos melhoram as famílias retroalimentam o indivíduo com mais valores, e aí o que acontece? As famílias saudáveis vão trabalhar a sociedade e fazer a sociedade melhor. Olha a reencarnação no meio certinho onde nós precisamos florescer, onde nós precisamos frutificar, nos permitindo realizar a transformação da sociedade. Muitas vezes, a mesma sociedade que nós perturbamos com os nossos pensamentos e com os nossos atos equivocados do passado. A mesma sociedade onde nós plantamos a discórdia, nós seremos chamados agora a reunir essas criaturas e fazê-los novamente fraternos e amorosos. Tem que tomar um cuidado danado esses dirigentes, porque pode não acontecer na Terra, mas certamente vai acontecer no planeta de provas e expiações. Os líderes desagregadores, os senhores da guerra dos tempos modernos, reencarnarem como aquelas criaturas que vão ser missionários, sacerdotes, trabalhadores amorosos da reunião, da fraternidade, quando eles amadurecerem, quando eles aprenderem. Talvez à custa de muito sofrimento, mas eles vão aprender, porque Deus a nenhum de nós deserda. Aquilo que nós não fizermos neste planeta, e seria tão bom se nós fizéssemos nesse planeta, se nós já ajudássemos a usar essa encarnação que nós temos, o fato de nós estarmos vinculados à doutrina espírita, vocês que me veem, a maioria deve ser espírita. E quem não é, deve ter alguma simpatia, ou por nós, ou pela proposta espírita. Eu espero que seja pela proposta espírita mais que por mim. Mas vai lá e estude. Aproveitar essa encarnação que nós temos, esta reencarnação, nesse momento, que nós estamos no ápice, porque nós nunca estivemos tão bem espiritualmente, tão bem moralmente. Nossa, mas eu ainda tenho tanto defeito, mas já foi pior. Ah, mas o fulano de lá cometeu barbaridades. Mas ele, na Idade Média ele matava 500, agora ele está matando um. Não estou dizendo que tem que matar ninguém, né, gente? Não é isso que eu estou querendo colocar. Mas, assim, mesmo os grandes vilões da sociedade estão na melhor condição que eles já estiveram. Imagina como é que deve ter sido o passado deles. Imagina como é que deve ter sido o nosso. Não deve ficar imaginando muito, não, senão a gente fica preso no passado, né? Vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente. Vamos reconhecer a nossa força, as nossas qualidades no presente para ajudar a realizar a transformação da sociedade. O que você tem feito? O que eu tenho feito para essa sociedade ser melhor? Será que eu estou usando essa encarnação só para acumular conhecimento espírita? E não estou fazendo nada para dividir esse conhecimento? Não estou dando exemplo do conhecimento que eu adquiri, porque saber sem fazer é a mesma coisa que não saber. Tem gente que parece uma biblioteca ambulante, mas não faz nada daquilo que sabe. E aí, na verdade, são aqueles fariseus que Jesus falava que eram hipócritas, porque eles conheciam a lei de Deus, mas não cumpriam. Então é muito importante nós entendermos. Somos transformadores. Olha as mãos, olha o seu conhecimento, a inteligência, todas as qualidades que você já tem. Use essas qualidades para transformar o meio em torno de você, a partir do exemplo,
a partir de si mesmo. Não vamos ficar fazendo propaganda. Olha, venha ser espírita e mude a sociedade. Não, mude-se. E nós vamos todos juntos mudar a sociedade. Transforme-se numa criatura mais tranquila, mais em paz. E aí olha só que coisa interessante, quando nós agimos nesta encarnação para melhorar esta sociedade que nós estamos, como será a nossa sociedade na próxima encarnação que nós teremos? Já pensaram nisso? Que nós aqui, quando nós evangelizamos os nossos filhos, nós estamos preparando para ser recebidos pelos nossos avós num ambiente muito mais harmonioso? É verdade, porque os nossos filhos talvez voltemos na mesma família. Se não filhos deles, talvez seus netos, seus bisnetos, nós voltaremos. E quanto mais nós investirmos para que este momento seja de crescimento, para que essa sociedade se torne uma sociedade melhor, mais valor terá essa encarnação para nós. E melhor, mais fácil será a nossa próxima encarnação. A nossa próxima oportunidade de voltar para cá, numa sociedade pacificada, reencarnarão espíritos mais pacificados também, mais evoluídos também, que vão ajudar o progresso mais rápido. E aí nós vamos perceber o seguinte, numa sociedade em que a reencarnação é vista como instrumento de geração da paz, os indivíduos vão encontrar muita paz e muita felicidade para viver. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e que nós nos encontremos tantas outras vezes, seja aqui pelas mídias digitais, seja no presencial quando nós pudermos. Que Deus nos abençoe a todos e muita paz para vocês.